É, vamos ouvir Hernan Crespo, porque depois da partida ele falou sobre o momento e a realidade do São Paulo. Se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível cortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim, sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui. Quando a gente ganhou o Paulistão, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe quantas vezes? Você sabe? Uma vez em 20 anos. Então, realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. É assim. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar, sim. Estamos falando, neste momento, nós, Sudamérica, não, Palmeiras e Flamengo estão em outra dimensão. É outra coisa. Sudamérica, não só no Brasil. Então, se você vai ficar mal, se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Não pode neste momento. Na história, sim que podemos comparar e começamos. Na história, sim falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Olha, eu vi muito São Paulino comemorando essa declaração por colocar o dedo na ferida. Tem que aplaudir demais essa Falou essa verdades, declaração. Danilo? Nossa, sim. Até coloquei lá no Twitter. Ele foi mais transparente do que qualquer dirigente do São Paulo nos últimos 10 anos sobre a realidade do São Paulo. Eu sempre cobro muito transparência, especialmente de um clube que se propõe a entrar num período de recuperação como o São Paulo. E eu aplaudo quem tenta entrar num período de recuperação para não acontecer como está acontecendo, por exemplo, com o Corinthians. Mas para a gente ver o São Paulo num período de recuperação como a gente está vendo agora, eu gostaria de muito mais transparência. Eu gostaria que o Casares pudesse conversar com a sua torcida e mostrar dia a dia, semana a semana, como ele está tratando a dívida. Só parou de crescer a dívida está diminuindo. Todas essas questões. E achei que o Crespo ontem, ele foi no ponto, ele foi transparente, porque o torcedor do São Paulo tem que entender que são momentos de dificuldade, que ele não tem como competir, pelo menos no aspecto financeiro e de elenco, com Palmeiras e Flamengo. Claro que isso não significa que ele não consiga ganhar de Palmeiras e de Flamengo. Ontem a gente tem um exemplo aí do 2-2 como foi. Nos últimos minutos o São Paulo poderia ter feito o 3-2, mas a verdade é que o São Paulo vive um momento muito diferente do que é o tamanho dele. Então, eu gostei muito, mas muito mesmo, da declaração do Crespo. E, como eu disse, transparência. Isso, para mim, é inegociável. Não, só um ponto aqui. Acho que ele puxou a sardinha para a brasa dele porque ele falou do Paulista e que ele falou que o Paulista era pouco para o São Paulo. Quem primeiro começou a dizer que o Paulista era pouco foi o São Paulo. Né? Ali por 2000, 2001. O São Paulo ganhou o Paulista. O São Paulo ganhou dos anos 90 para cá. O São Paulo foi campeão paulista em 91, 92... 98, 2000, 2005, depois voltou a ganhar em 2021 com o Crespo. Ele está puxando a sardinha para ele para dizer quem ganhou fui eu. E nesse período o São Paulo ganhou um paulista. Sim. Se você pensar de 2005 para cá, o São Paulo ganhou uma Libertadores em 2005, um Mundial de Clubes, 3 brasileiros, uma Copa do Brasil, um paulista. Mas o São Paulo... Uma Sul-Americana em 12. Uma Sul-Americana em 12. Muito bem lembrado. E a Supercopa. O São Paulo sempre deu de ombros para o Paulista. O São Paulo foi o primeiro clube a dar de ombros para o Paulista. O São Paulo deu de ombros para o Paulista antes, quando o Palmeiras ganhava o Paulista em 2008, porque não tinha importância. Quando o Corinthians ganhava, o Santos ganhava o Paulista em 2006, 2007, 2010, 11, 12, 2015, 16, porque não tinha importância. Eu acho sempre que... Claro que diminuiu a importância. Diminuiu mesmo. Mas ele está puxando a sardinha para a brasa dele. Acho que a questão da crise do São Paulo, ele toca a ferida sim, toca o dedo na ferida sim, mas o Paulista é um ponto ali meio de desonestidade intelectual. Como quem diz, eu ganhei o Paulista, quando disse que ganhei o Paulista, eu mesmo disse que era pouca coisa, mas veja só, nos últimos 20 anos o São Paulo ganhou um Paulista. Tá, 2005 e 2021. 2005 faz 20 anos, mas 2005, o Danilo lembrou aqui, se você considerar as últimas 20 edições, é uma só.
Mas não é para puxar sardinha. O São Paulo tem uma crise que Isso vem não de 2008. menos, PVC, diante do contexto do que ele disse? Se você fizer a análise inteira e não puxar sardinha para sua brasa, beleza. Aí quando você puxa a sardinha para sua brasa... E claro, teve a Copa do Brasil de 23, um título inédito, muito comemorado. Que foi muito mais comemorado que o Paulista de 21. São Paulo festejou muito mais a Copa do Brasil de 23 ou o Paulista de 21? 21 foi importante. O São Paulo voltou a ser campeão depois de 9 anos. O São Paulo não está habituado. A grande ponto... É que eu acho que o ponto maior é a reflexão que ele faz sobre a realidade sobre do o São ano Paulo. que vem. Você acha que a gente vai brigar ano que vem com Palmeiras e Flamengo? Não vamos. Ele fala disso. Eu acho que esse é o ponto principal também. Mas... Eu entendo o contraponto do PVC. Sim. Não, mas eu acho que... Eu acho que uma parte do problema do ano que vem não é você entregar os pontos antes do jogo começar. O São Paulo tem que pensar em como é que ele pode fazer o ano que vem ser melhor e o outro ano ser melhor. Mas sabe que até aí eu acho que ele tá dando recado, porque ele já percebeu que vai mudar tudo de novo na comando do futebol do São Paulo. Tá mudando. E ele pode estar se protegendo ele tá olhando também, e falando né? assim, Tipo, pô, ó, eu já tô tô aqui, avisando fim que de não vai temporada. dar. Vamos lá, ele tá no fim de temporada, brigando para ficar G7, G8, vamos ver o que vai acontecer com o Brasileirão. Ele tá sem o Morumbi pros últimos 4 jogos do campeonato. Ele sabe que não vai poder ir pro mercado para contratar ninguém, pelo contrário, talvez ele tenha que mandar a gente embora. O diretor de futebol que tá com ele hoje não vai ficar, que já vai ter o superintendente que vai assumir o lugar. Não, talvez ele fique. Não, tudo bem. Eu entendo que não vai ficar, mas não é uma certeza, mas é uma possibilidade. Você está certo. Talvez o Belmonte fique, talvez o Rui Costa fique, talvez fique o Márcio Carlos Magno, que é candidato a presidente do São Paulo. Mas você entende o que eu quero dizer? Que talvez essa declaração já seja até um recado? Então, mas aí ele não está radiografando a crise, ele está falando do problema dele. Não, ele tá... É disso que eu estou dizendo. Ele pode estar se protegendo. Tipo, não espere muito do ano que vem, mas ele não deixa de ter julgado com a verdade. Sim, tudo bem, a verdade a gente sabe qual é, o Crespo sabe qual é a verdade. O Crespo trabalhou no River Plate num período de recuperação do River Plate. Por exemplo, o River Plate, que foi campeão da Libertadores em 96, era diferente do River Plate de 90. Ou de 91, quem jogava Libertadores era o News Old Boys. Então ele também passou, é diferente do River de 75, de 57 a 75, que não ganhou nada, mas ele também conhece crises de clubes por onde ele passou. O que eu acho, a crise do São Paulo está muito radiografada. O São Paulo perdeu a capacidade de ser vanguarda. E ele vai buscar a capacidade de ser vanguarda buscando parceiros para trazer de volta uma capacidade que quem tinha era o São Paulo Futebol Clube. Não era o parceiro. Sim, era o clube copiado, né? Era a referência. Modelo. Quem tinha parceiro... Exemplo de modernidade. Quem fazia vanguarda com parceiro era o Palmeiras com a Parmalat. E o São Paulo se orgulhava de ser, não, eu tenho a melhor divisão de base, eu tenho o melhor estádio, eu tenho o melhor centro de treinamento, eu tenho a melhor estrutura, eu ganho os campeonatos. E tinha mesmo. E hoje o São Paulo... Vou voltar para um ponto que não está em pauta aqui. Por que o São Paulo, o futuro do São Paulo está na formação dos jogadores? Se ele não tem dinheiro para competir com Palmeiras e Flamengo em compra de jogadores, ele tem que formar os jogadores, como ele sempre formou. Por que o São Paulo tem que dividir a parceria da formação dos jogadores com uma empresa, com um fundo? Se ele é o clube que mais teve capacidade na história, tirando o Santos de Pelé, de formar jogadores, de Bauer a Kaká. Numa parceria bem discutível e pouco lucrativa para o clube, né? Essa que está se desenhando. E que está dividindo o conselho de novo. Meu povo, a gente vai para o intervalo na TV, mas a gente segue falando sobre esse assunto. E depois a gente vai falar sobre o Cruzeiro também, continua na briga pelo título. Então vamos lá. Mussete, quero te ouvir também, né? O que aconteceu para o São Paulo deixar de ser essa referência, o clube modelo a ser seguido, conquistava títulos atrás de títulos, que ainda é, né, o maior campeão da Libertadores, mas vai perder esse posto, né? Porque vamos ter um tetracampeão aí sendo o Flamengo ou o Palmeiras. O que aconteceu e como é que girar esse GPS aí, reconduzir essa rota? Tá mutado. Acho que você está mutado. Não? Foi? Agora tá ouvindo. Agora abrindo Aqui para tá nós. liberado. Foi? Boa, deve ter sido a conexão. Tem muita coisa, Lu. Tem muita gente achar que entende mais que os outros, tem vaidade, tem a política do São Paulo atuante no dia a dia. E eu acho que a grande parte dessa coletiva do Crespo, dessa resposta específica, eu entendo o contraponto do PVC,
é ele tocar nessa ferida, ele botar o pé no chão e mostrar que está comprometido, lúcido, que é algo que o Casares não faz. O Casares gasta o que não tem e agora justifica que não tem o dinheiro, que foi o próprio São Paulo que aumentou essa dívida. Aí o Casares, ele gosta de se aparecer e restringe os comentários. Ele dá entrevista apenas nos momentos bons. Aí a torcida do São Paulo critica. Pô, a gente vai jogar fora do Morumbi até o final do ano. Aí vem o Casares e diz, se a gente estivesse classificando, eu dou um jeito, eu tenho poder de veto. Então é sempre na base da vaidade que a gestão do São Paulo trabalha. Eu acho que o Crespo, por mais que possa ter puxado a sardinha para o seu lado, pensando apenas no seu próprio, na sua própria dor, eu acho que ele dá uma resposta que o presidente Casares poderia ter dado. O São Paulo precisa tomar esse remédio amargo que o Casares não admite e o Crespo indica esse caminho. Foi uma resposta de um presidente do clube, não de um treinador de futebol.